Oi, meu nome é Isabelle e nesse vídeo eu vou mostrar o sistema que foi feito com Flask, usando o Flask Login para proteger as páginas, e eu implementei o login com 2 usuários, então eu vou mostrar para vocês como é que as rotas estão sendo protegidas e também explicar o código. Então aqui eu tenho um formulário de login, né? Se eu tentar acessar qualquer página aqui pela URL antes de logar, ele redireciona para o login de novo. Então agora eu vou entrar com o user 1 e depois eu tento entrar com o user 2 aqui para vocês verem. Tudo funciona normalmente só quando você está logado. Quando eu dou um logout, esse acesso é bloqueado de novo. Então aqui, quando eu acabo de entrar, vocês podem ver que eu consigo navegar por todas as páginas, cadastrar os sensores, os atuadores, usuários, remover, adicionar, ver a listagem deles e tudo. Mas se eu estou fora do login, eu não consigo acessar essas páginas. Agora a gente vai dar uma olhadinha no código. Então aqui nesse app.py eu importo os arquivos que separam o projeto em partes, né? Então login, sensores e atuadores, que são os blueprints. Então o código fica mais organizado e fica mais fácil de manter também. Aqui eu vou criar o app do Flask e eu defino também uma secret key que precisa para o Flask Login conseguir manter a sessão do usuário enquanto ele está logado. Aqui também eu registro os 3 blueprints com o prefixo barra, então eles funcionam direto na raiz. Isso faz com que as rotas de cada parte elas fiquem ativas no sistema. Nessa parte aqui, eu digo para o Flask Login que ele tem que funcionar com esse app. Então, caso alguém tente acessar uma rota protegida sem estar logado, ele vai redirecionar para a página Login Form, que é a minha página de login. Aqui, passando um pouquinho por cima, a barra é a rota inicial, então se o usuário já estiver logado, ele vai direto para a home. Se ele não estiver, ele vai para a página de login. E a home ela é protegida com o acessório Login Required, então só funciona se o usuário estiver logado. E aqui no finalzinho, o app ele roda no localhost, né, na porta 8080, com o debug true para facilitar o desenvolvimento. Aqui a gente vai para o login.py, que é um pouquinho mais complexo, né? Que é onde tudo roda. Então, bem no início, eu importo tudo que eu preciso do Flask Login. Eu crio um blueprint chamado Login. Então, ele serve para organizar, né, as rotas relacionadas ao sistema de login. Então, aqui eu criei um dicionário users, né, para deixar 2 usuários fixos com o nome e a senha, só para a gente testar mesmo o login. Aqui eu crio a classe user, que herda o user mixing. Isso é obrigatório para o Flask Login conseguir lidar com o login do usuário. Esse D aqui que eu passo é o nome do próprio usuário. O Login Manager é o que controla o sistema de login, então eu crio ele aqui e daí eu configuro ele lá no app principal, que é como eu já mostrei lá no init app Login Manager. Aqui a gente tem a rota principal de login, então quando o método é post, eu pego o usuário e a senha, que foram enviados pelo formulário, e eu comparo com o dicionário do users. Se tiver certo, eu coloco o objeto user e uso o login user para autenticar. Essa função aqui, user loader, é obrigatória para o Flask Login conseguir funcionar. Então, sempre que o Flask precisar saber quem que está logado, ele vai chamar essa função passando o ID, que é o nome do usuário, e retornando o objeto user se ele existir. Aqui a função logout é a rota de logout, então com o login required só dá para sair se você tiver logado, e o logout user remove o usuário da sessão. Explicando um pouco mais sobre o login required, todas as rotas que precisam de login para funcionar, eles estão com esse decorador, então garante que só quem tiver logado vai conseguir acessar. Então eu vou dar uma passadinha rápida aqui para vocês verem que essas rotas, né, para cadastrar, remover e listar os usuários ou os sensores, atuadores, todas elas estão protegidas com o login required. Então os dados ainda vão para o dicionário users, mas em um sistema real, né, seria num banco de dados. Então é isso, eu implementei o Flask Login para proteger as rotas do meu sistema, então só quem tiver logado consegue acessar as páginas. O código trata o login e o logout, a criação e remoção de usuários, sensores e atuadores, de forma simples, né, usando um dicionário. E como dá para ver aqui na navegação, se não tiver logado, não consigo entrar em nenhuma das páginas protegidas. É isso, obrigada!